Se alguma vez tu já tentou configurar esse tipo de pendente e luminária no V-Ray e ela ficou assim apagadinha e sem vida, não ficou com o resultado que tu esperava, então continua comigo aqui nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar como configurar corretamente esse tipo de luminária no V-Ray para SketchUp. Primeiramente, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, onde eu vou te mostrar como configurar esse tipo de luminária aqui no V-Ray para que ele fique com esse resultado aqui, com esse brilho e com essa vida, que é o resultado que a gente espera quando a gente configura esse tipo de pendente. O nome desse pendente aqui é o pendente ball, mas para essas configurações que a gente vai ver, você pode utilizar em vários outros pendentes que tenham um visual semelhante. Então, para a gente configurar, vamos lá para o SketchUp. Eu já estou com o modelo aqui aberto, e antes da gente ir para as configurações do V-Ray de fato, vale dar uma dica bem importante aqui sobre esse tipo de pendente e qualquer outro tipo de pendente ou luminária aí que você queira configurar, que é muito importante você trabalhar com modelos de qualidade, né? Encontrar bons blocos 3D, porque isso vai influenciar muito no resultado final depois. Então, se você tem dificuldade de encontrar blocos de qualidade, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que a gente fez ensinando como encontrar blocos de qualidade no 3D Warehouse de uma maneira muito fácil e gratuita. Então, se você tá com essa dificuldade aí, clica no link, né, ou assiste depois desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Bom, então vamos para as configurações, que elas são bem simples e, na verdade, as configurações no próprio V-Ray, elas são bem rápidas. O que a gente vai precisar configurar depois é na Frame Buffer, no quadro de renderização. A gente precisa fazer alguns ajustes para que fique com aquele efeito mais vivo, com esse efeito de realmente de luz ligada que a gente espera, tá? Mas então primeiro vamos configurar no V-Ray essa iluminação. E como que a gente vai fazer? Primeiro é importante você saber que para trabalhar com esse modelo aqui, eu criei um componente, então tudo que eu alterar em um deles vai alterar no outro também. Isso facilita bastante quando a gente tem blocos repetidos, né, que tem as mesmas configurações, como spots ou até esse tipo de pendente aqui, porque daí a gente pode mudar tudo em um só e ele automaticamente já vai estar atualizando nas suas cópias. Então eu vou dar um zoom aqui para chegar um pouco mais próximo do bloco. E para a gente trabalhar com essa iluminação, a gente vai utilizar uma ferramenta do V-Ray chamado Mesh Light. E o que ela faz? Ela basicamente vai transformar um objeto em um objeto que gera iluminação. É diferente do objeto emissivo, do material emissivo, que muitos de vocês podem conhecer já do V-Ray. Esse daqui, ele não vai gerar um material, ele vai gerar de fato uma luz que vai ter o formato do objeto que a gente selecionar. Então, para a gente aplicar esse efeito, a gente vai entrar dentro do bloco, vou clicar 2 vezes aqui e vou selecionar, vou entrar no grupo, né, até chegar nessa parte que eu quero aqui, que é o vidro da luminária. Para a gente trabalhar com a Mesh Light, é importante que esse objeto que a gente quer transformar em Mesh Light, ele esteja em um bloco. A gente não poderia aplicar assim simplesmente na face, tem que estar no bloco, tanto que a Mesh Light ela fica aqui em cima. É esse último ícone aqui, e quando a gente clica num grupo, ele está habilitado, mas se a gente clica apenas em uma face, ele já desabilita porque não é possível aplicar em faces. Então, caso o seu bloco aí esteja explodido, né, não esteja em grupos, faça um grupo desse objeto que você quer transformar em Mesh Light, e aí sim você pode vir aqui e clicar. E aí, quando a gente clica, ele vai aplicar esse tracejado e esse símbolo aqui do V-Ray, significando então que esse objeto foi transformado em uma Mesh Light. E aí, para a gente configurar, a gente pode dar um ESC aqui ou clicar fora do grupo para a gente sair dessa seleção. E eu vou voltar aqui para minha cena. E como eu comentei, vocês podem ver que criando em um dos blocos, ele já criou no outro porque eles são um componente. Então, assim, tudo que a gente configurar aqui já vai aparecer nesse outro também. Depois de criada a Mesh Light, então a gente pode vir no Asset Editor do V-Ray e ele já vai automaticamente abrir aqui no setor de iluminação, porque foi a última configuração que a gente criou. Então, clicando aqui, a gente pode já procurar a Mesh Light, ele já criou aqui pra gente. A gente pode até renomear para Mesh Light Pendente, pra gente se localizar melhor. Caso tivesse várias outras iluminações, a gente pode encontrar mais rapidamente, né? Caso tivesse mais de uma Mesh Light. E aí a gente pode partir para as configurações. A primeira configuração que a gente pode fazer é a cor que essa luz vai ter. Como vocês podem ver aqui nesse render, eu utilizei uma tonalidade um pouco mais amarelada, né? Um pouco mais quente, para contrastar com a iluminação natural. Isso foi uma estratégia que eu escolhi. Até como esse ambiente ele é bem simples, a gente quis valorizar bastante esse pendente, inclusive eu acho que essa iluminação tá um pouquinho exagerada, ele poderia ter sido um pouco mais suave, mas isso você pode configurar aí como você achar melhor.
Aqui a gente quis valorizar, então, por ser um ambiente pequeno, e aí a gente utilizou essa iluminação um pouquinho mais quente, né? Uma tonalidade um pouco mais alaranjada. E isso a gente pode configurar aqui no V-Ray. Aqui nessa aba de Color ou Texture, a gente pode clicar aqui nesse quadradinho branco e é aqui que a gente vai colocar então a luz, né, a cor da luz que a gente quer trabalhar dentro do V-Ray. E a gente pode então trabalhar com uma cor, vocês podem ver que clicando aqui, arrastando, ele já vai mudando aqui no preview, ou então a gente pode trabalhar com uma temperatura de cor em Kelvin, que é o que eu vou fazer. Aqui eu vou trabalhar com uma temperatura de 4000, mas aí você pode trabalhar com a cor que você achar melhor aí pro seu projeto, ou então até depois de colocar a iluminação, se você achar ela muito amarela ou muito branca, você pode clicar nessa bolinha e arrastar de um lado pro outro. Vocês podem ver que ele já vai mudando ali embaixo, então ele já vai atualizando. E depois dá pra voltar aqui também pro valor. E aí é só dar um Enter que ele já vai aplicar, então a gente pode ver que a cor já tá atualizada. Eu vou fechar essa janelinha aqui. E a próxima configuração que a gente vai fazer é a intensidade dessa luz. Aqui vale a gente perceber que ele está utilizando em unidades, uma unidade default, uma unidade padrão do V-Ray, e a gente pode clicar aqui nessa flechinha e mudar essa unidade de iluminação. A gente pode trabalhar com lumens, com luminância, com watts. Então aqui a gente pode selecionar de acordo com o projeto luminotécnico que a gente está trabalhando. Aqui eu sempre trabalho com watts, então eu já vou clicar aqui para ele aplicar. E aí esse valor vai variar de acordo com a lâmpada que vai ser utilizado nessa luminária que você tem aí no seu projeto. Aqui no caso eu vou deixar em 30, vou fazer um teste, mas aqui daria para utilizar até 40 pelo que eu vi nas especificações da internet. Então a gente pode deixar 30 mesmo e aí a gente faz um teste. E para todo tipo de configuração no V-Ray, eu recomendo que você sempre teste e veja na prática como é que tá ficando. Não adianta a gente tentar chegar num resultado perfeito aqui só pelas configurações sem ver como é que isso tá ficando, né? Porque esse preview aqui, ele não é suficiente. A gente tem que ver na cena, com a influência da iluminação natural, como é que isso tá ficando. Então eu vou mandar um teste aqui de renderização e eu já volto aqui para te mostrar como é que tá ficando. Finalizou aqui a renderização e vocês podem ver que eu escolhi uma outra cena aqui um pouco mais próxima para a gente conseguir ver melhor essa luminária. E aí aqui a gente pode ver um problema que já está acontecendo. Tá, olhando para essa luminária, eu já diria que ela tá com intensidade muito alta, né, de primeira, mas tem um outro problema que está acontecendo aqui. Vocês podem perceber que esse tecido aqui e essa parede, eles são cinza no SketchUp. Só que aqui na renderização, porque a gente escolheu essa iluminação para ser um pouquinho mais quente, um pouquinho mais alaranjada, ele tá manchando os objetos ao redor com essa tonalidade alaranjada. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer gerar o efeito, mas não quer que ela acabe estragando, entre aspas, aí, a tonalidade dos outros objetos. Então a gente vai lá nas configurações dessa Mesh Light e a gente vai vir aqui em opções. E aqui nessa lista, a gente vai vir aqui nessa opção Affect Diffuse. O que é essa configuração? Aqui ele está habilitado, então ele está dizendo que essa Mesh Light vai influenciar no diffuse dos materiais. E só para relembrar o que é o diffuse. O diffuse é a cor ou a textura do material. No caso aqui nessa parede, que a gente tem uma parede cinza, esse diffuse é um diffuse cinza, é uma tonalidade da pintura na cor cinza, mas porque o Affect Diffuse está habilitado, essa luz laranja está influenciando no diffuse, então está deixando tudo muito alaranjado. E a gente tem como desabilitar isso, então, para que essa luz ela fique acontecendo, ela vai existir, mas ela vai ficar mais contida, ela não vai banhar os elementos com a sua tonalidade, não vai influenciar no diffuse dos materiais. Então a gente vai vir aqui e vai desmarcar essa opção. Aqui no preview a gente pode ver até que ele já simula esse efeito, né? Então ele já tira essa influência do diffuse aqui no preview também. E é isso que vai acontecer aqui. Essa luz ela vai existir, mas ela não vai influenciar na tonalidade, na textura dos outros materiais. Eu vou mandar renderizar de novo para a gente comparar como é que ficou e aí a gente consegue ver como é que vai ficar o resultado final. Finalizou a renderização aqui, eu vou habilitar aqui o histórico para a gente poder comparar as duas versões. E antes da gente comparar, até uma questão bem curiosa, com a iluminação sem essa opção de afetar o diffuse, né, de influenciar a tonalidade, textura dos materiais, até ficou mais leve o render. Ó, aqui a gente está com o mesmo render, eu só fiz esse ajuste para que não deixe tudo alaranjado. E aqui a cena corrigida ficou com 5 minutos e a cena que estava com esse problema está com 8. Então até para a gente ver que esses pequenos problemas e erros de iluminação podem influenciar também aí no tempo da nossa renderização. Mas então só para a gente comparar aqui, eu coloquei as duas imagens
Essa aqui é a imagem que estava com o Affect Diffuse habilitado e aqui com o Affect Diffuse desabilitado. E a gente pode ver então que ele manteve a iluminação do ambiente, tá existindo aqui essa luz na Mesh Light, só que ela não tá então influenciando aí os nossos objetos, a textura dos nossos objetos. E depois de corrigida a imagem, a gente pode ir então para o efeito final, que é esse efeito de brilho que a gente comentou no início do vídeo, que é o que dá essa vida então para essa luminária. E para ir para essas configurações, a gente vai trabalhar dentro da Frame Buffer. Caso você não saiba o que é a Frame Buffer, ela é essa janela aqui do render, que o V-Ray automaticamente abre quando a gente clica para renderizar, e é aqui que a gente visualiza o render. E para inserir esse efeito de glow, de brilho na luminária, a gente vai vir aqui embaixo na Frame Buffer, nessa listinha aqui de configurações, e a gente vai vir na última opção, que é no abrir o Lens Effects. E quando a gente clica aqui, ele vai abrir essa opção aqui na esquerda, e é justamente aqui nessa primeira opção que a gente vai conseguir aquele efeito de brilho. E a gente pode clicar aqui nesse quadradinho, e ele já vai habilitar esse efeito. E o que é isso daqui? Isso daqui é o efeito de Bloom e Glare, que gera justamente esse glow, né, esse brilho a mais aí na nossa iluminação, e foi justo por isso que a gente trabalhou com a Mesh Light, porque ela, quando configurada corretamente, ela habilita essa opção e permite que a gente trabalhe com esse tipo de efeito. E aí aqui, depois de habilitar, a gente pode então ir calibrando ele de acordo aí com o que a gente espera. Para esses valores aqui que a gente está trabalhando, não existe um padrão, não existe um parâmetro assim que vai funcionar para todas as imagens. Assim como as outras configurações que a gente viu, você sempre tem que aplicar o valor e fazer um render para ir testando como é que tá ficando. Então aqui a gente pode ir mexendo agora nas opções. Aqui a gente tem o tamanho, a quantidade de bloom, a intensidade do efeito e o limite. E aí aqui a gente pode ir mexendo então. Eu acho que essa configuração aqui até já ficou boa, mas aí você pode ir mexendo, né, clicando e arrastando aqui de um lado pro outro, para ir vendo como é que tá o efeito aí, como é que tá ficando o resultado. E aí vai de acordo aí com a sua referência, né, com o que você tá buscando e também com o seu gosto, né, o que você espera para sua imagem. Caso você esteja mexendo aqui e não esteja aparecendo automaticamente o efeito na sua imagem, você pode habilitar essa opção interativo, que ele já vai mudando, entre aspas, ao vivo, né, quando você for mexendo aqui, ele já vai atualizando automaticamente na sua imagem. E depois de feito então esse ajuste de Bloom e Glare, a gente pode salvar nossa imagem normalmente aqui pelo V-Ray e ela já vai ficar salva com esse efeito aqui sobre o render. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aqui embaixo e deixar também nos comentários o que você achou. Eu te convido também a se inscrever no nosso canal, porque o seu apoio para nós é muito importante, e eu te espero nos próximos vídeos.